dois valores que são concebidos hoje em dia, inclusive cientificamente, é o valor de eternidade e transitoriedade. Eternidade é aquilo que era, é e continuará sendo a mesma coisa. Aquilo que transcende espaço, o tempo e causação. E a transitoriedade não. É um mundo fenomenal, onde as coisas sempre têm início, meio e fim. Eternidade não é a continuidade do tempo para sempre. Esse é um significado que nós encontramos nos dicionários. Para todo o sempre, mas para sempre. Isso significa que é parte do tempo, um tempo prolongado. Nos dicionários esse é o conceito, tempo prolongado, indefinidamente prolongado, mas ainda é tempo. De acordo com o conceito védico e certamente o conceito científico, eternidade é pular para fora do tempo. Ela não é temporal, ela não é do tempo, nem do espaço. E aí, hoje em dia, o assunto em voga é o presente. O momento presente é a porta para a eternidade. Vejam bem que existem vários níveis de presença. A presença superficial, a presença mais e mais profunda e aquela presença no valor que é eterno. O passado e o futuro são partes do tempo. O presente não é parte do tempo. Ele está justamente entre os dois. Se você estiver completamente alerta, somente dessa forma, você consegue se manter no presente. Fora isso, você segue se perdendo. Se você não estiver absolutamente alerta, quando você se der conta, a sua consciência já se foi, já se tornou passado. E isso ocorre repentinamente. Por isso que durante a meditação nós retornamos sempre ao mantra. E o mantra tem um valor muito profundo para cada um de nós. Eles não são escolhidos aleatoriamente. Quando a sua cabeça vai lá na frente, você percebe, estou meditando, você retorna para o momento presente. E quando a sua cabeça vai lá atrás, as lembranças, e você se toca, caramba, eu estou meditando de novo, a mente retorna. Assim, entre o passado e o futuro, parece que existe uma porta, uma passagem, um intervalo. Essa é a porta para a eternidade. Somente nesse valor de eternidade, o que é chamado de Ananda, pelos textos antigos, é possível. Ananda é bem-aventurança. No tempo, no máximo prazer e na pior das hipóteses, o sofrimento acontece. Mas ambos vêm e vão. Eles não têm, no fundo, naturezas diferentes, porque eles são associados à relatividade. Vêm e vão. O prazer vem e vai, e eles são momentâneos, como se fossem bolhas de água. A bem-aventurança, ela não tem contraparte. Ela não é dual. Não é uma dualidade de prazer e sofrimento, dia e noite. A bem-aventurança não conhece oposição. É simplesmente o que está além de tudo que é relativo. E por isso nós usamos o termo transcendência. Tente estar mais no presente. Esse é o conselho que o Veda nos dá. Não vá... Hoje em dia a gente usa o termo não viaja na maionese. Não se mova demasiadamente com a sua imaginação ou com a sua memória. Sempre que você descobrir a si mesmo perambulando por aí, onde quer que você esteja,
né? Volte para quem você é. Né? Puxe repetidamente você de volta para o presente. No hino que nós ouvimos aí, eles usam 3 termos: Smriti, Shruti e Purana. Né? Smriti é a recordação. Né? Buda chamava isso, usava esse termo também, recordação. A recordação de si mesmo. Né? O que nós temos que fazer é nos lembrar de quem nós somos. Né? Porque parece que nós nos esquecemos. Né? E aos pouquinhos a eternidade vai sendo experimentada. É como se nós esquecêssemos que o reino dos céus é a nossa morada. Não tem outro lugar para a gente amarrar, né, no nosso cavalo. Né? Não tem outra sombra. Esse é o final da história. Né? E a meditação vai criando aos pouquinhos uma distância. Ela dá ao indivíduo uma perspectiva diferente. Você vai além do problema. O nível de consciência muda. Né? Os gurus do Ocidente, como por exemplo, na análise da psique, você continua no mesmo nível. O nível nunca muda. Você volta a se ajustar ao mesmo nível. A sua percepção, a sua consciência, a sua capacidade de testemunhar, elas não mudam. Quando você entra em meditação é diferente. Você voa cada vez mais alto ou mergulha cada vez mais profundamente em você mesmo. Você consegue olhar os problemas a partir de um outro nível, né, de perspectiva, um outro nível de consciência. Não tem nada a ver com intelecto, zero. Os problemas agora estão no vale e você está no alto da montanha. Dessa perspectiva, dessa elevação, todos os problemas parecem diferentes. Quanto maior a distância, mais capaz você é, né, de observar o que está acontecendo e ver o que realmente te toca e o que não te toca, o que te pertence e o que não te pertence. A gente tem que se lembrar disso. Quando um problema não pertence a gente, né, a gente consegue dar bons conselhos para as outras pessoas. A gente resolve com muita rapidez. Quando o problema pertence a outra pessoa, quando alguém mais está em dificuldade, você sempre consegue demonstrar sabedoria. Mas se o problema está dentro de você, você fica simplesmente atônito, sem saber o que fazer. O que acontece, o problema é o mesmo, mas você não está envolvido quando se trata de problema de outra pessoa. E assim, existindo um distanciamento, você é capaz de encarar a coisa com imparcialidade. Todo mundo é bom conselheiro, né, quando o problema é dos outros. Mas quando o problema é seu, toda a sabedoria se perde, né, porque não há distanciamento. Então a gente percebe como é falho o sistema de análise. Você simplesmente tira o problema de um lado da cabeça e coloca em outro. Né? Vamos analisar um caso drástico aqui. Alguém morreu, a família está angustiada. Você consegue dar bons conselhos. Você consegue dizer que a alma é imortal, que ninguém morre de fato. Isso quantas vezes eu já disse, que a vida é eterna. Mas quando morre alguém que você ama, né, que significa muito para você, alguém próximo, íntimo, né, você se derrama em lágrimas. Não consegue ser um bom conselheiro de si mesmo. Dizer que a vida é imortal, que ninguém morre, né, isso fica parecendo realmente absurdo. Agora, por meio da meditação, você transcende, né, a sua pequenez, né, as suas limitações, o seu ser ordinário. Surge em você um novo platô, de onde você pode olhar as coisas de uma maneira renovada. Ontem nós conversamos sobre isso. É como se você observasse a realidade sem análise, sem julgamento, cria-se uma distância. Os problemas existem, mas eles estão muito longe agora, como se pertencessem a uma outra pessoa. Agora você pode dar bons conselhos a si mesmo, embora isso
nem seja necessário, né? Você não vai perder tempo com isso. A própria distância faz com que você fique mais sábio, né? Eu diria também, né, que, por outro lado, acho que é até mais verdadeiro, né? A submersão no ser com S maiúsculo, que te deixa distante dos problemas, te deixa mais sábio, né? Portanto, a MT é uma técnica que consiste em criar, né, uma distância entre os problemas e você. Nesse momento, do jeito que você está tão encrencado nos seus problemas que não consegue pensar, não consegue vislumbrar, né? Não consegue, por falta dessa capacidade de testemunhá-los, você não consegue enxergar através deles. É interessante isso, né? Lembre-se, né? Um problema resolvido por outra pessoa nunca vai te proporcionar mais maturidade. Um problema resolvido por outra pessoa pode dar a você, né, aquele que está resolvendo maturidade, mas não a você. Eu vejo isso porque eu acabo sendo um conselheiro, né? Então, eu ganho mais do que a pessoa que eu aconselho, né? Ela continua mais imatura ainda. Depois desse conselho, sempre que a pessoa tiver um problema, ela vai te procurar precisando de um especialista, de alguém que aconselhe ela mais e mais e mais. Os seus problemas, eles não trazem maturidade, quando eles são avaliados por outras pessoas. Por isso que criar um filho muitas vezes implica em você deixar ele se virar, o que é bem difícil, né? Agora minha filha quer morar sozinha, porque quer fazer faculdade em outro estado. Putz, grila. É isso aí. Primeiro que eu pensei foi isso. Putz, grila. Às vezes o que parece, né, aquela história, né, santo de casa não faz milagre. Você é um cirurgião. Você faz muitas cirurgias, né, mas não consegue operar nem a sua esposa nem o seu filho. Por quê? Porque você não se distancia emocionalmente deles. Por isso que um psicanalista, ele pode ajudar outras pessoas, mas ele precisa procurar a ajuda de outro psicanalista quando ele está com problemas. É estranho pensar que até uma pessoa, né, grandes gurus do Ocidente como Reich, tem enlouquecido no fim da vida. Não dá para imaginar Buda enlouquecendo no fim da vida. É inconcebível, né, pensar que Buda ficou louco. Freud, né, o fundador da psicanálise, estudou profundamente os problemas, mas no que dizia respeito a ele próprio, nenhum único problema foi solucionado. O medo era um problema constante para ele. Ele tinha muito medo e estava sempre muito nervoso, é o que conta a história. A raiva também era um outro problema para ele, assim como qualquer pessoa. Os acessos de raiva que ele tinha eram fortíssimos. Jung, que eu admiro muito, né, também saía de si quando estava muito preocupado, ele tinha ataques. Qual era o problema? A distância é o problema. Eles viviam pensando em problemas, mas não tinham ampliado a consciência. Pensavam de modo intelectual, racional, lógico, né? Chegavam a uma conclusão. Às vezes essas conclusões podiam até estar certas, mas não é esse o ponto, né? Eles não cresceram ao ponto de vista sob o ponto de vista da consciência. E aí não consegue ir além, né? Ao menos que você transcenda, os problemas não podem ser resolvidos. Eles só podem ser ajustados, mas resolvidos não. Freud chegou a dizer nos últimos dias dele, né, que o homem é incurável, que o ser humano pode esperar no máximo um ajuste, mas sem esperança. Isso é o máximo. O homem não pode ser feliz, ele dizia. Na melhor das hipóteses, a gente dá um jeitinho para nós não sermos tão infelizes. Isso é tudo. Tudo.
É o resumo. Que tipo de solução é essa, hein, gente? Né? Por isso é que você encontra grande sabedoria em pessoas que intelectualmente, né, são paupérrimas, fracas intelectualmente, mas são de grande sabedoria no que tange a percepção da natureza humana. Né? Do prisma da meditação, não é o ser humano que é incurável, é a nossa consciência pequenininha que cria o problema. Se você conseguir expandir a consciência, você aumenta a sua capacidade de perceber as soluções. E aí os problemas diminuem. Eles existem, os problemas, né? Existem na mesma proporção, né, da sua consciência. Maharishi tinha uma frase linda, ele dizia, o conhecimento está estruturado na consciência. Você quer aumentar seu nível de conhecimento? Procure expandir sua consciência. Os problemas simplesmente desaparecem, né? Ares também dizia, basta que uma chispa de luz, né, apareça numa manhã de outono, né, o nascer do sol, né, que a escuridão vai embora. Com a consciência plena, pura, não existem problemas, porque eles nem sequer aparecem. A meditação vai lá no fundo, sabe? Ela muda você de um modo que os problemas não aparecem. A psicanálise está preocupada com problemas, me perdoem. A meditação está preocupada com o seu ser. Né? Ela não está preocupada com problema nenhum, por isso que você não resolve pepinos quando se medita. Por isso que os maiores psicólogos, e eu gosto de estudá-los, de todos os tempos, foram os que se iluminaram. Buda, Jesus Cristo, São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila. Eu gosto de estudá-los. Porque eles realmente conseguiram desvendar o mistério, né? Por que eu retorno tanto, né, ao sofrimento? Parece que eu chamo de meu sofrimento, como se eu me identificasse tanto com eles que parece que são meus, e não são. Sabe? O que nós fazemos é algo muito bom, gente. Tem que ter paciência, persistência, sabe que é o trabalho de uma vida inteira. Uma vida inteira. E pode ser que mesmo assim a gente não chegue lá. Mas não tem problema. Vamos continuar, porque não tem saída por fora. Por fora você só ajeita as coisas. Você dá um jeitinho, você ajeita as coisas. Né? Mas, de novo, na hora que o espelho aparece do lado de fora, né? Na hora que a situação aparece do lado de fora, o espelho da alma reflete aquilo. Né? E, de novo, a gangorra da vida começa a atuar. Né? Recomeça a atuar. Bem, Jai Gurudev.